Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Cido, este é o canal Cido Assis. Já vou pedindo a você que está vindo aqui pela primeira vez que se inscreva no canal e que também dê aí o seu joinha. Bom, eu tive aí mais ou menos uma semana, né? Não gravei vídeos longos, tá? Mas todos os dias eu tenho gravado vídeos curtos nos shorts, tá, gente? Então, nos shorts vocês vão encontrar vídeos curtos meus. Tivemos muitas inscrições, né? A partir dos shorts, sinal que tem muita gente que vem assim gostando do trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui nesse canal. Esse canal, já vou dizendo, né, já vou esclarecendo para quem de repente está vindo aqui pela primeira vez, não conhece, né, o canal, é um canal de esquerda. Nós comungamos com a ideologia da esquerda. Isso significa que não comungamos com essas ideias extremistas defendidas, por exemplo, pela extrema direita. De maneira nenhuma. Por isso, essas pautas que são reivindicadas, defendidas pela extrema-direita, nós somos totalmente contra. Bom, nós somos contra por ser contra? Não. Existe um sentido do porquê que nós somos contra. Nós somos contra porque a pauta da extrema-direita, entendemos que essa pauta ela não defende a classe trabalhadora mais pobre, as pessoas que mais sofrem no nosso país. Então, nós não defendemos esse tipo de pauta. Vou dar um exemplo para vocês, essa última de agora, né? Que é um projeto de lei, né? Que inclusive esse projeto de lei não é apenas um projeto de lei, mas quer incluir esse projeto na Constituição, né? Por isso faz parte de uma PEC, né? Um projeto de emenda constitucional. Sabe do que é? Privatização das praias brasileiras. Nós não defendemos esse tipo de coisa de maneira nenhuma, tá? Esse é um tipo de pauta que eu estou dizendo aqui para vocês terem clareza. Não defendemos mais de maneira nenhuma. Não existe justificativa para esse tipo de, sabe, de ideia defendida, inclusive, pelo Flávio Bolsonaro, né? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Tá certo? Então, tendo aí uma diversidade de outros projetos, que eu não quero incluir aqui nesse momento, que essa extrema-direita vem lá no Congresso, tá? E defende determinadas pautas, que a gente sabe muito bem que essas pautas vão prejudicar a classe trabalhadora. Então, de maneira nenhuma nós não defendemos esse tipo de... Nós defendemos, portanto, as pautas de esquerda, de modo especial com o presidente Lula, né? Que nesse momento está aí comandando o nosso país. Então, é isso que nós defendemos aqui, tá bem? Bom, mas eu quero trazer aqui para vocês uma reflexão muito importante, tá? Que tem a ver com a educação. A gente está aí percebendo, né? Todos vocês, inclusive, estão todos os dias assistindo uma série de problemas no campo da educação que vem acontecendo no nosso país. Algumas escolas, em alguns estados, aqui no nosso estado, nós estamos enfrentando esse tipo de situação. Governo, né, ou os governos, mas estou pegando agora o governo daqui, né, da minha região, que vem então implantando a chamada escola cívico-militar, tá? E com isso vem aí defendendo a ideia da importância dessas escolas cívico-militares, sendo que nós já temos algumas escolas funcionando, né, já com essa metodologia, vamos dizer assim, militaresca, né, que funciona lá nos quartéis e que eles estão então agora trazendo para as escolas. E aí vai se ventilando uma ideia na sociedade de que a escola cívico-militar ela é importante porque essa juventude está precisando de disciplina, né? Está precisando de disciplina e eles trabalham muito bem a parte da disciplina e assim por diante. Quer dizer, estou até falando sobre isso porque uma das coisas assim que justifica, né, assim a implantação da escola cívico-militar é exatamente a parte da disciplina, porque nós temos uma grande quantidade de jovens que já não respeitam mais professores, que são indisciplinados na sala de aula, né? Ou seja, essa categoria, né, dessa juventude danada, né? A gente usava muito esse termo antigamente, chamado assim, o menino que é muito danado, né? E que
a malandragem, né, que vem para dentro da escola, a questão muitas vezes do uso de drogas, os grupos, né, que são formados ali ao redor da escola e assim por diante. Ou seja, um processo de violência que a gente sabe muito bem que acontecem nas escolas. E aí muita gente tem então essa coisa na cabeça de achar que com a implantação, né, de uma escola cívico-militar, você trazer militares para dentro da sala de aula, né, ou seja, para dentro da escola, né, não dentro da sala de aula. Eles falam que os professores vão continuar, né, dando a sua aula, mas você traz esses militares para a escola para poder impor mais respeito, né, para que essa juventude, então, com a presença então dos militares, vão ter um comportamento maior, um respeito maior, assim por diante. Estou falando tudo isso para vocês entenderem onde é que está a defesa, né, disso, tá? Com relação à questão da escola cívico-militar. Sendo que a gente sabe que, na prática, a coisa não acontece dessa maneira exatamente como muita gente pensa. Uma escola militarizada, tá? Ela não deixa, com o passar do tempo, de enfrentar uma série de problemas, tá certo? Isso porque quando a gente parte para o campo da formação, né? Veja bem, por exemplo, o campo de formação dos professores. Eu sei que tem muitos alunos meus, ex-alunos meus, que inclusive até acompanham esse canal, que sabem muito bem o que eu estou falando, né? O quanto tempo que uma pessoa que faz um curso de pedagogia, que essa pessoa leva na sua formação, né? Para poder compreender, para poder entender a criança, né? Para dar um exemplo assim, para poder entender o mundo da criança. Esse mundo da criança não é muito fácil da gente entender. Por isso a gente precisa ter uma formação um pouco longa, é uma série de metodologias de trabalhos que são desenvolvidos com essas crianças. A parte psicológica, a parte social, né? A parte de socialização dessas crianças, a parte cultural e assim por diante. Esse tipo de formação, os militares não passam por isso, né? Eles não passam por esse tipo de formação. Então, eles não têm esse tipo de compreensão. Saindo fora do mundo da criança, pegamos então os adolescentes, os jovens, aqueles que estão no curso, né, ginasial, saindo da parte do ginásio, né? Hoje vai até o 9º ano e indo para o ensino médio. Todo esse processo, tá, de desenvolvimento, por exemplo, que a própria psicologia do desenvolvimento trabalha sobre isso, militares não têm esse tipo de formação. Eles não sabem o que é a escola, qual que é o papel da escola, tá certo? Tem uma série de coisas aqui que envolve aqui, que a gente precisa compreender como que é, na prática, o funcionamento da escola. E que quem tem esse preparo, tá, para poder desenvolver uma série de mecanismos educacionais, didáticos, pedagógicos, são os professores. São aqueles que têm uma formação para isso, né? Aí você vai me dizer assim, bom, mas como é que fica então essa questão da violência, a questão da indisciplina? É que nós teríamos que fazer um vídeo para poder explicar apenas esse tipo de situação aqui. Eu tenho orientandos, ex-orientandos também, que já desenvolveram, por exemplo, pesquisas em escolas, tratando sobre a questão da violência na escola, tratando sobre a questão da indisciplina na sala de aula e assim por diante. Quando você se depara com pesquisas, você vai observando que existem assim alguns fatores mais profundos que não são fatores assim muito simples, tá, de explicar, que envolve essa questão da violência e a questão da indisciplina também na sala de aula. Ou seja, tem fatores econômicos, por exemplo, né, que envolve tudo isso. Tem fatores, só para vocês terem uma ideia, da própria escola, que envolve o próprio ambiente escolar, que acaba favorecendo essa violência, a indisciplina. Tem fator, inclusive, político,
que esse, inclusive, eu acho que é muito forte, e aqui eu quero falar assim, mais das políticas públicas, a falta de investimento na educação, a falta de valorização dessa educação, a falta de valorização, por exemplo, do professor que está diretamente trabalhando com essas crianças, com esses jovens. Então, vocês percebem que a coisa ela é muito mais abrangente do que o simples fato da gente se resumir, tá, numa determinada situação, da gente partir por uma coerção, né, por uma coerção física, porque vai acabar acontecendo essa coerção física, que é muito aquilo que o Michel Foucault, né, fala sobre a disciplina, esse disciplinamento militar, com a intenção de você criar corpos dóceis, né, corpos obedientes. Mas que esses corpos dóceis e obedientes, eles não têm aquilo que é mais importante que o cidadão ou a cidadã precisa ter, que é a formação humana. Essa formação humana. Aquele tipo de formação que vai preparar, por exemplo, o jovem, tá, na sua vivência em sociedade, na sua vivência, inclusive, na família. Esse jovem responsável, esse jovem que se torna capaz de ser uma pessoa socializável, convivendo na sociedade. Que isso, vou dizer para vocês, as escolas cívico-militares, elas preparam muito pouco para esse tipo de coisa. Isso porque quando você vai partindo apenas pelo campo da disciplina, você vai disciplinando a pessoa, mas você vai deixando de trabalhar outros fatores, outras questões importantes na formação desse indivíduo, tá? Desse cidadão, dessa cidadã. Então você vai formando, na realidade, a pessoa nem pela metade que eu vou dizer. A pessoa ela não tem uma formação mais completa. Essa formação completa eu sei que ela é impossível, mas uma formação mais complementar. Essa formação que faz parte do desenvolvimento, por exemplo, dessa pessoa, né? E aí nós temos também a formação intelectual, tá? Que pode deixar muito a desejar também essa formação intelectual. Por quê? Se nós continuarmos nessa mesma situação, da desvalorização da educação, da desvalorização do profissional da educação, que é o professor, a professora, tá? Desse profissional, por exemplo, que precisa se preparar, que precisa de tempo de preparo, que precisa de uma pós-graduação, aí o Estado, o poder público não tem dinheiro, não tem investimento para poder trabalhar na formação desse professor e dessa professora. Então, o que vai acontecendo, né, nessa educação? Essa educação, ela se torna, assim, muito fraca, uma formação fraquíssima, tá? Aí você vai ter, às vezes, pessoas muito bem comportadas, mas com pouco conhecimento na sociedade, tá? E que a gente precisa também levar em consideração que esse comportamento, ele acaba acontecendo entre aspas, porque já sabemos, tá? Eu não tenho aqui pesquisas para apresentar para vocês, mas pesquisas, tá, profundas sobre uma diversidade de problemas que são encontrados em escolas cívico-militares, com os próprios militares, inclusive, tá? Nessa relação, por exemplo, dos militares, tanto com alunos quanto de professores, quando se trata do ponto de vista da agressividade, tá? Que provém, tá, dos próprios militares, tá? Nessa exigência do comportamento, que não é apenas uma exigência, mas né, assim, forçar mesmo, tá? Uma coerção mesmo, para que essa obediência aconteça. E quando essa obediência ela foge, né, a um determinado limite que é imposto, né, pela hierarquia militar, então, de repente, essa agressão acontece. Já soube de casos, né, outros tipos de casos, de estupro, e assim por diante, que também já tem acontecido, tá? Em escolas que tem esse viés, então, cívico-militar. Então, por aqui, dá para vocês perceberem o seguinte, que é uma ilusão, minha gente, é uma ilusão tremenda a gente achar que uma escola cívico-militar
ou se nós implantássemos escolas cívico-militares em todas as nossas regiões, que vamos então melhorar a educação no nosso estado, nas nossas cidades e assim por diante. É uma tremenda de uma ilusão. Isso eu posso garantir para vocês que isso é uma ilusão tremenda. Estaremos sim partindo para coisas piores dentro do campo educativo, tá? Então, o que precisa? Nas escolas que nós já temos aí, a escola pública, por exemplo, eu sou um bravo defensor da escola pública. É melhorar a escola pública, tá? É pagar bem os professores. É valorizar mais a educação pública. É acreditar nessa educação pública. É melhorar a parte física, por exemplo, da escola. É dar mais condições, tá, para as escolas. Trabalhar na formação desses professores, pós-graduação, dar tempo para esses professores poder se qualificar, tá? Dar licença para que eles possam se qualificar. É isso que precisa. E com isso, com essa valorização, os professores vão se sentir mais à vontade, né, de trabalhar na escola, de desenvolver projetos importantes, que esses projetos vão trabalhar essa questão da indisciplina, da violência e assim por diante. E assim nós teremos uma ótima formação provinda da escola pública, a formação humana, a formação ética, moral. Esse preparo que vai ser muito melhor, mas muito melhor mesmo, para esse aluno, para essa aluna. Eu fico por aqui, tem muitas outras coisas que poderíamos estar comentando aqui. Eu vou ver se eu gravo mais um outro vídeo, tá? Trabalhando, então, essa perspectiva educacional que penso assim que é muito importante. Isso porque a gente precisa trazer essas discussões educativas de toda maneira, porque são assuntos, tá, que está em voga, que está não só apenas em voga em discussão, mas que vem aí, né, sendo implantado, tá, em muitos estados, essa ideia dos extremistas, tá, dessa gente aí do neoliberalismo, esses defensores do Bolsonaro, que são os bolsonaristas. Aí eu já estou falando também dos políticos, né, que dessa linha, que defendem esse tipo de situação. É escola sem partido, é escola militarizada, privatização do ensino público. Em alguns lugares já vem acontecendo esse tipo de coisa, como está acontecendo agora lá no Paraná. Então vamos debater essas coisas, porque não podemos ficar quietos, calados, diante de situações como essas que estão acontecendo. E esclarecer a população. A gente percebe muito assim que a população é muito pouco esclarecida sobre as diversas situações que acontecem, por exemplo, no campo da educação. Eu fico por aqui, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.